É que ele fala que as coisas que ele queria fazer não faz, fala sobre a carne. O que É, que você não entendeu? ele fala mais sobre o casamento. Eu entendi que ele fala mais sobre o casamento de que a gente tem, né? Que a gente faz com Cristo, né? Quando a gente aceita Cristo, a gente se une a Ele, né? E não. Uhum. Vê se eu entendi isso. Porque ele fala do casamento, né? Que a mulher não pode adulterar, e que se ela adulterar, ela morre. Mas aí, quando ele chega aqui no capítulo. Não, no 2 ali, ele inicia falando do casamento mesmo. Casamento que você casou, ó, porque a mulher que está sujeita ao Isso. marido, enquanto ela viver, É, está mas aí ligada pela, é, pela lei. ele Mas fala depois que ele morto, ela está livre para casar de novo. É isso que ele está isso. dizendo. Aí ele fala sobre o casamento mesmo, mas aí no 4 ele fala assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Aí aqui ele já meio que, como se ele tivesse É, falado da lei do casamento, mas para a gente entender como seria o nosso casamento com Cristo. com Cristo, aham. Isso É mais mesmo. para explicar isso, não foi isso? Foi, foi. Aí Ah, ele fala que estamos debaixo da lei pelo corpo de Cristo, é muito profundo isso. Faz uma relação do casamento com o casamento de Cristo. né, que a Aí gente. fala da luta, depois ele entra da luta da carne, né? Isso. Ele vai Da falar luta da carne com o é, pecado, o ele fala mais espírito. sobre isso, né? É, é isso aí. Mas tá ótimo. Vamos que vamos, né? Vamos orar e para a gente iniciar, né? Tá gravando? Que eu acho que Ah, já tá essa gravando. sexta não gravou não, né? Que tu não colocou lá? Sábado. Ah, não, sábado não, porque não, gravei sábado. Eu não achei, depois eu tentei voltar e eu não achei. Para confirmar o versículo para eu ler. E eu não coloquei, menina, mas eu gravei sim. É, mas Eu não tem problema. não, mas Já eu vou passou, né? jogar não, eu vou jogar lá, porque eu acho que já tá até É. no meu na minha conta já. Então tá. E todo mundo tem acesso a essa gravação, Priya? É só eu dou o link, quem quiser entrar e pegar, Não, pode não, tô dizendo, outras pessoas têm acesso que não é do po nosso grupo? pode entrar lá e assistir. É só Não, mas, por exemplo, será que às vezes, ou qualquer outra pessoa tem acesso que não conhece a gente, mas consegue ter ninguém acesso? me conhece, ninguém vai entrar na minha conta. Só se entrar Não. é, a Meu minha Deus, conta tomara que não. Porque às vezes eu tô de pijama, eu falei: "Jesus". Ei, Fabrícia, então, podia eu posso fechar não, a eu acho que pelo conta. YouTube, não, tem problema não, quem sabe um perdido acha, né. Vamos deixar assim, deixa Deus trabalhar, né. Eu já vou até postar lá no grupo, eu peço até desculpa, mas vai estar lá no grupo já o de sábado. Vou colocar lá Amém, agora. amém. Menina, eu assim, a minha conta ninguém entra, eu vejo que é só vocês que entra. A Aham. pessoa tem que eu não coloco título também, normalmente as pessoas acham vídeo, Procura pelo título. procura pelo título, aí Não como eu não colocou costumo título, né. colocar título, então, assim, vai ser difícil a pessoa achar minha conta. É. Ah, então tá. Que aí ele fica com uma numeração muito grande, aí acaba que ninguém procura por numeração. Então tá bom, eu acho que quem tinha que entrar já entrou, né. Acho Somos que tá. 4 hoje. A Emily ficou de entrar, mas depois vai ficar gravado, né. Vai Muito ficar gravado. bom, gente. A Bia hoje não entrou, né. Não, eu achei que ela ia entrar por causa do horário, Eu né. também. Mas deve estar na correria também, mas Ela não não tem conseguiu problema ir não. na igreja também, né. Oi? Ontem ela não conseguiu ir na igreja. Não foi, ela foi à noite, ela batizou, foi apresentada, quer dizer. À noite. E ela foi apresentada, foi a coisa mais linda. E eu senti falta dela, que eu ainda falei assim: "Gente, a Bia não veio no culto de manhã". Graças a Deus eles mudaram lá o horário, ela conseguiu. É, Ela eu ganhou uma liguei que folga ontem. ela ia trabalhar, eu falei assim: "Ah, ela trabalha à tarde, né, então ela vai vir no culto de manhã", mas aí eu não vi ela.
Eu ainda Ah, fiquei procurando ela lá no culto de manhã. que bonitinho. Vamos orar então. Quer orar pela gente, Pri? Tá bom. Amém. Ô, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Pai, por mais um momento que estamos lendo a tua palavra, tendo teu conhecimento, aprendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, pela vida de cada uma que aqui estás. Mesmo aquelas que não puderam entrar, mas que mais tarde vão ver, vão ouvir a tua palavra, Pai, que o teu Espírito Santo venha trazendo sabedoria, venha trazendo discernimento, para que elas tenham entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar. E aquilo que a gente vem aprender hoje faça parte do nosso dia a dia, que possamos estar em Cristo contigo, Senhor. Também te peço pela vida da Késia, pela vida da filhinha dela, Pai, que o Senhor possa abençoar, cuidar, né, trazer Amém. ânimo para a vida da Késia. Venho te pedir também, Pai, pela vida da Joelma, te pedir pela vida da Fernanda, da Carol e das outras meninas, principalmente da Bia também. Que o Senhor venha Amém, Deus. abençoar a vida de cada uma, Pai, a vida da Fabi, que o Senhor venha cada Amém. uma tocando e trazendo aquilo, trazendo conforto, trazendo sabedoria, Pai, para lidar com os Amém. problemas do dia a dia. A gente sabe que não é fácil, Pai, que a gente tem que lutar mesmo pela carne, o quão é difícil a gente lutar pelo pecado, pela carne, o quanto isso está impregnado. Mas, Senhor, através do Teu Espírito, a gente vai conseguir lutar Aleluia. um dia de cada vez. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei Amém. orar, não. Oi? Eu não sei orar, não. Sabe sim, orou muito bem. Eu fui abençoada com a sua oração. Amém. Que Deus ele olha o nosso coração, Pri. A gente e a oração é um exercício. Eu vou te falar que às vezes eu vou lá para frente orar por alguém, eu não sei nem o que que eu vou orar. Eu começo a falar para Deus abençoar, tal, tal. Aí às vezes é raro. O Senhor dá uma palavra de revelação assim que eu sinto que aquela palavra foi direcionada para a pessoa. Mas quando o Senhor dá, quando o Senhor não dá, a gente vai orando. Porque uma palavrinha que a gente fala transforma. Tipo assim, ah, Senhor, dá sabedoria. Gente, quer coisa melhor do que sabedoria? Não existe, né? Pois se a gente tiver sabedoria para lidar com os nossos problemas todos os dias, e só o Senhor pode fazer isso pela gente, né? Que bom, é isso aí, é orando que a gente vai crescendo, vai prosseguindo em conhecer o Senhor, e é muito poderoso. Eu peço oração em particular, quem puder, orar pelo meu marido. Ontem ele não foi para a igreja, ele começou a ter os conflitos dele, começou a receber ligação de amigos, mas eu confio e sei que aquele que começou a grande obra, ele é fiel, né? E eu corri no nosso pastor, né? Ontem eu estava bem triste, eu chorei muito ontem, e ninguém sabe, só vocês. Estou abrindo meu coração. Que tem momento que a gente fica triste, né, de ver, né, a gente pensa que o negócio está indo, às vezes isso é bom para vocês saberem, né, que Deus não deixou de fazer, às vezes a gente passa tribulação. Aí eu falei com o pastor, né, que ele ficou, diferente comigo desde sexta-feira, começou a tratar, com indiferença, fazendo grosseria, eu falei: "Ih", voltou a ser assim o que era antes de se converter, né. Aí eu falei: "Ah, Jesus, toma nas tuas mãos". Aí fui para eu achei que a questão era o monte, né. Aí depois eu vi que quando sábado eu também fui para a igreja à tarde. Então isso também abala eles, né, que eles não têm o mesmo fluxo que a gente de igreja. Aí eles ficam chateados, porque só sai, só faz isso, só faz aquilo. Aí graças a Deus eu não estava nem escalada domingo de manhã, senão eu teria que ir domingo de manhã e à noite. Graças a Deus que o pessoal ficou lá. E foi muito bom ontem, e o negócio é esperar, né, esperar aquilo que o Senhor tem e caminhar. Aí eu falei, tive a oportunidade de falar com o pastor Evander, ontem mandei uma mensagem para ele, que ele é amigo do Beto, né, eles fizeram uma amizade. Aí hoje, para a glória de Deus, a gente vai à noite para casa do pastor Evander, porque eu Amém. não vou deixar o inimigo tomar conta não, sabe. Porque se eu deixar, né, Fabrícia, a mente dele vai ser ocupada, e ele está sentindo falta dos amigos. E o Senhor vai mostrar para ele que ele tem amigos de verdade dentro da igreja. Então as pessoas que ele tem mais contato é o Gilmar,
né, da célula, esposo o Luiz, que eu vou pedir, vou marcar para vir aqui, e o pastor Evander. Hoje nós vamos lá para casa dele, e eu vou deixar, de repente eu fico mais assim, se o senhor orientar, eu fico mais longe com a Ângela, né, sentadinha, conversando, e deixo os dois batendo papo e deixa ele abrir o coração, né? Vamos deixar o Senhor agir, eu creio que o Senhor vai transformar. Isso é uma seta, né? A gente sabe que o inimigo ele tenta, mas a palavra de Deus diz que ele se levanta para cair, né? Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu tomo posse dessa verdade e vocês vão ver ele firme comigo. O inimigo, ele não vai conseguir. Ele está derrotado. Eu declaro falência. Eu declaro que toda seta do inferno sobre a mente dele vai cair em nome de Jesus. Eu Vai. declaro que ele vai ser sensível à voz do Senhor. Tá? Amém. Quer começar a ler para a gente, Priya? Pode ser. Uhum. Nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Não que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito e a vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também os vosso corpo corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne, porque viverdes segundo a carne, caminhada para a morte. Mas se pelo Espírito modificadores os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito certifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e cordeiros e coerdores com Cristo. Se com eles faremos também, com eles seremos glorificados. Amém, amém. Vou ler então um pouquinho, tá? Tá. As primícias do Espírito: esperança, intercessão, eleição. Porque para mim
tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou, que se sujeitou à carne, no caso, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. E nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção dos nossos corpos, do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênio entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esse também justificou. E o ao que justificou, a esse também glorificou. Quer alguém começar a concluir? Claro, claro, Bia. 31, né? Isso. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou todos nós, como nós não dará, como para todos nós, como nós dará também com ele todas as coisas. Quem entenderá a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. Quem é que condena? Se é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? Qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Vou deixar o 35 para a outra maneira. Quer ler, Fabrício? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nossa, é muito bonito, né? Meu Deus, é muito profundo Romanos 8, né? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, mas aí tem um porém, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Porque quando a gente está debaixo do Espírito, o que a gente acabou de ler lá atrás, né? Ele que nos justifica. Não há condenação para a gente. Porque também a Bíblia diz que o que acontece? Nós que somos salvos, se eu estiver errada aqui, alguém me corrige. Nós que somos salvos, nós não vamos ser julgados pelos nossos pecados. Porque
o Senhor já pagou, né? Nós vamos ser julgado para galardão. Não sei nem se é julgado que fala, né? Como que fala, Fabrícia? Eu também não estou lembrando, mas é por aí mesmo. O raciocínio é por aí mesmo, né? São as obras, não para coisa, né? Mas são para as obras, para a gente receber. Também não é para condenação, né? Não é para condenação, porque Cristo nos libertou, né? E a palavra diz que a gente está livre dessa condenação. Mas para aqueles que não reconhecem Jesus, né, eles vão ser julgados. Por que julgados? Para eles terem consciência porque estão indo. Porque Deus é um Deus de justiça. Você está indo por isso, está sendo condenado por essa situação. Né? Aí cada um vai ser. A gente não. O nosso é para Deus nos abençoar mediante as nossas obras. Né? Você está falando até porque diz que um ganhou 5, multiplicou, o outro ganhou 2, e eles apresentaram para o Senhor, né? Sim, fala dos talentos, né? Eles apresentaram para o Senhor, então eu acredito que a gente vai apresentar, né? Vai apresentar, né? Por isso que às vezes, quando eu já ouvi falar que eu não sei, de verdade, eu não lembro se está na Bíblia, que eu acho que está assim, que Deus vai requerer o sangue, né, das mãos das pessoas que não deixaram de falar de Jesus, né? Deus vai requerer isso, não porque ele vai perder a salvação, mas Deus vai querer conta disso. Por isso, às vezes a gente tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém, o pessoal até brinca comigo, que eu falo, né? Eu falo bastante. E isso é uma questão que eu não quero, quando chegar diante do Senhor, o Senhor falar, você não fez isso. Porque eu já fui chamada a atenção pelo Espírito Santo, que por 2 vezes eu já falei para vocês, o Senhor me deu palavra e eu ignorei. E hoje eu sei que não é da minha mente. Quando o Senhor fala comigo, igual naquele dia, eu vim. Tá ouvindo, Pri? Tá. Igual naquele dia, eu vim dentro da van ali, por um momento eu fiquei quieta na volta. Eu falei, Senhor, que eu precisava falar com o rapaz, né? Entregar a palavra que o Senhor tinha me dado. E é ruim, às vezes, tu confrontar alguém que Deus tá dando uma palavra, tu falar. Mas a tua parte tu tem que fazer com o Senhor. Entregar, falar. Deus te tocou para orar, faz. E eu achei tão bonitinho ontem, a Grazi, minha sobrinha, aceitou Jesus ontem. Lindo, ela tá indo na célula, ela falou assim, tia, nesses dias eu falei de Jesus, eu tive a oportunidade de falar de Jesus. Ela falou, eu me senti tão bem. Eu falei, bom ter para dar, a Bíblia diz isso, né? Bom a gente ter para passar. E quem dá isso pra gente é o Senhor. Eu falei, se você já tá tendo, aí eu falei assim, aí, ó, aí a Sil brincou com ela que ela vai ajudar a gente na nossa célula, Bia. Que a maioria que eu levei, de repente vai ficar aqui, que é mais perto, né? A minha casa do que a casa da Sil. Mas vocês ficam à vontade, deixa o Espírito coordenar. Bem que eu quero que quem são meus amigos venham comigo, mas deixa, eu não quero atrapalhar Jesus em nada, né? Pode deixar que eu vou arrastar minhas amigas também para estar aqui com a gente, que elas são bênçãos. A Gil e a Sil, quem conhece, são mulheres de Deus, né, meninas? Elas são, meu Deus, eu tenho um orgulho do Senhor ter colocado meninas assim tão abençoadas do meu lado. E a minha pastora Cissa, eu amo. Deus me deu um amor pela Cissa que é algo assim, e uma amizade tão sincera, e eu louvo a Deus por isso. Eu nunca imaginei que eu ia ser tão, assim, como que eu posso falar? Tão verdadeira com ela, Capri, que às vezes a gente tem amizade, tipo assim com a Fabrícia. Eu tenho amizade há muitos anos com a Fabrícia. Eu conto coisas para a Fabrícia que eu não conto para ninguém. E a Pri e a Cissa têm se tornado, a Gil e a Sil, assim, próxima de eu contar. A Bia não é porque a gente está um pouquinho, mas de não conversar, mas a gente tem liberdade. A Jo também entrou agora para o nosso grupo de intercessão. São pessoas que a gente pode chegar, falar, sabe que vai estar orando. Igual vocês aqui, estou compartilhando uma coisa íntima minha, né? A gente não precisa vestir máscara, que está tudo bem. A gente não precisa. Quando a gente estiver chateada, a gente chora mesmo. Ontem foi um dia que eu chorei bem, mandei mensagem pro pastor. Ainda bem que eu não fui de manhã no culto, porque se ele viesse falar comigo, eu ia chorar.
Eu ia chorar. Aí não ia ser legal. E conforme eu entrei no culto ontem, mas ontem eu entrei feliz. À noite, aquela coisa, todo mundo. Aí ele estava parado assim na porta e falou comigo. Então, quer dizer, para a glória de Deus, Deus sabe todas as coisas. Eu louvo a Deus por ter vocês com a gente. Vamos lá, voltando aqui na palavra para a gente ver mais um pouquinho. Alguém quer fazer mais algum comentário, Fabrícia, Pri, Mas então, Bia? Fabi, assim, né? Não é nem pela questão do texto, não, né? É mais pela sua questão. Eu tenho para mim assim que Deus está tratando ele. Na verdade, não é a carne que está lutando, não. É Deus que está testando ele, se ele está pronto. Entendeu? E ele precisa mostrar para Cristo que ele está pronto, que ele voltou de vez, sabe? E vai ter mesmo, vai ter impedimentos, vai ter amigos, a bebedeira, os passeios, o churrasco, entendeu? Muitas das vezes a gente fala assim, é a gente querendo pecar. Não, é só o Espírito Santo testando você para ver se você está pronto. Sabia que eu falei isso para ele? Eu falei, Beto, vem provações para o Senhor te provar, porque a gente vai morar no céu. Para Porque ver se a gente é digno do céu. Exatamente, porque na verdade eu entendo assim, que Deus para te passar para o segundo nível, né? Vamos falar assim, para ele te passar no segundo nível, ele precisa saber se no primeiro você está pronto. Aleluia. A única forma que ele tem de fazer isso é provar a gente, é permitir que a gente lute contra a carne. Fala para ele assim, olha, o Espírito Santo só está te dando uma prova. Passa nessa prova com amor, com louvor, sabe? Ao invés de, quando receber mensagem dos amigos, em vez de, né, falar não, fala assim, pelo contrário, vem cá, vamos na minha casa. Vamos fazer um churrasco aqui em casa, e ele fala de Deus para esses amigos. Ele quer isso, sabe, Pri, de verdade, só que ele ainda não se sente pronto, porque ele viveu muito tempo bebendo. Então, ele tem medo de ter contato com essas pessoas e ele não conseguir resistir. Sim, Entendeu? Ele já falou isso comigo. Vai chegar um momento, ele até falou isso, de eu chamar eles para cá, isso. para eu poder até ganhar eles para Jesus. Mas ele falou, ainda não é o momento. Eu falei, se não é o momento, então não vai. Inclusive, a gente teve um culto na casa da Paulinha, uma menina que trabalha com a gente, e o marido dela já bebeu com o Beto. O Beto falou, amor, eu não vou, porque eu não me vejo pronto de ter contato com o Kaique, que bebeu comigo, o Jason e ele, porque vai me remeter àquela situação. Eu ainda não estou pronto, porque a renúncia dele foi muito grande, sabe? Então, eu falei, você faz bem, porque quando eu me converti, eu lembro que eu ia para baile. E a Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal, né? Tá vindo esse versículo, o senhor tá me lembrando. Na época foi fácil porque eu não tinha celular, mas eu pegava e não tinha contato com as meninas, que eu saía. Inclusive, quando eu pegava ônibus, que eu ia no Bogari, eu passava perto do Bogari, gente, de verdade, eu fechava os olhos para que aquele ambiente não me atraía. Eu adoro Bogari, porque eles me dão água e fruta todo domingo de manhã. Eles fazem uma mesa de águas e frutas ali pro pessoal que corre. É mesmo? Tu corre aqui embaixo? Eu corro na Barão. Não, o Bogari que eu tô falando era o clube aqui perto de casa. Não, desculpa, troquei. É o Bertone. Aí o Bertone ali é um lugar de bebedeira, de cachaceira, né? E de manhã, em vez de botar cachaça ali, fazer propaganda pro pessoal da corrida, eles botam água, botam fruta. Eu de beber, graças a Deus, eu nunca fui, não. Isso aí eu nunca tive prazer em bebida, porque meu pai bebia. Por isso que eu não bebi todas no mundo. Mas é só por isso. Que eu passei por ele, eu passei. E o Senhor me libertou. Que eu gostava de um baile. Eu sou divertida, eu gosto de. Tu vê que nos retiros a gente se acaba, né, fazendo bagunça. Mas é uma bagunça maravilhosa, uma bagunça santa. A gente pode se alegrar na presença do Senhor. A nossa igreja permite isso. Mas a gente não tem que ser triste, certinho, né? Aquela coisa, né? Só ali, não, gente. A gente tem que aproveitar o que Cristo dá pra gente também.
E essa Ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga, né? E ela falou uma coisa e hoje de manhã ela foi me mandar mensagem me pedindo perdão pelo que ela tinha falado. Eu falei, amiga, fica livre, seja livre, não precisa botar, vamos ser felizes, né? Não fica, a gente não precisa se preocupar, né? Para essa questão, né? Então, glória a Deus por isso. Vamos seguir então aqui. Alguém quer falar mais? Não, e é mais o versículo, né? Acho que você vai ler aí, tu vai prestar atenção que, na verdade, esse capítulo, ele fala muito sobre isso, sobre a gente lutar contra a carne, né? Que a gente precisa lutar, que o espírito da gente já é de Cristo, mas que a gente precisa aprender a lutar, né? Muitas vezes a gente fica muito assim, eu já fiquei assim também, ainda mais eu nova convertida, eu já fiquei muito assim, mas eu não posso fazer mais isso. Essa época é a época mais triste para mim, né? Porque eu sou apaixonada por festa junina. Gente, eu amo festa junina. E aí eu falo assim, mas só que aí eu não vou, né? Aí eu falo para os meninos, eu falo assim, eu gosto muito, não vou errar, não tô mentindo. Eu amo festa junina, mas eu não vou, hoje eu deixo ela de lado. Mas o que tu acha assim, problema ir numa coisa de festa junina? Ela é consagrada para os santos, né? Elas são dependendo dela, né? Hã? Dependendo, tem festa junina que não é em igreja, assim, né? A maioria faz isso, e a maioria vem bebida junto, né? Tem muita bebida. Tá. As festas juninas que são feitas em escola. Tô pensando nisso. Bebida. Até Sério? até em escola. Eles vendem um quentão, vendem um vinho quente e o vinho que não sei o quê. Eles sempre fazem um jeitinho de dar uma bebida para os pais, entendeu? Até em escola. Na escola do Davi, que ele estudava mesmo, vendia muito. Então, assim, são festas que levam a bebida, A partir do momento que você tem o conhecimento, né? Não dá. Incomoda, né? Levando. Assim, mesmo que não seja dentro da igreja, as músicas que são tocadas são músicas voltadas para o mundo, são músicas voltadas para Santo Antônio, para São João. Então, assim, acaba, mesmo eles não fazendo que nem a Igreja Católica faz, de consagrar a festa, eles acabam entregando a festa para esses santos. É verdade. Então, já Eu via mais festa junina como aquelas coisinhas bobas, de pescaria, de comer um salsichão. Mas eu não tinha esses olhos, né? Eu lembro que no colégio do meu filho não tinha bebida. No meu também não. Os que eles dançavam também não eram de santo, não. Eram meu filho também. Simples. Eu não botava de jeito nenhum na festa. Eu ligava para a professora, falava assim, que horas que vai ser a apresentação dele? Aí ela falava o horário, eu levava ele só na hora da apresentação. Porque aquele negócio que o mundo está cada vez mais, né, investindo nas crianças. Eles não perdem oportunidade para distorcer, né? Trazer, né, um dedinho, né? E o inimigo usa isso mesmo, uma coisa que era para ser, né, para normal, ele introduz uma coisa ali para contaminar. E se a gente não tiver uma percepção espiritual, a gente acaba sentando a roda dos escarnecedores, né? E conforme você falava de vencer a carne, Pri, eu lembrava daquele versículo que fala que o reino do céu ele é tomado por força. Isso quer dizer a gente negar a nossa carne, né? Porque não é fácil a gente deixar de fazer uma coisa que a gente gosta. Mas é igual meu marido ontem falando para a Grazi, que a palavra ela tem poder, né? Ela é como a gente fala lá, vem cá, penetra na gente. Ele falou que ele abriu mão de tudo, mas que o Senhor vai depois mostrar para ele o quanto que valeu a pena. Ele falou, o Senhor já está me dando sinais que valeu a pena eu sacrificar o desejo da carne. Porque aí o que acontece? Você impede o inimigo na sua vida. A gente tem uma coisa bem particular que a gente viveu durante anos
E mediante a entrega dele, o Senhor está abençoando a gente de uma maneira muito poderosa, que hoje a gente vê que foi a entrega dele que fez isso. Foi a entrega dele, o Senhor reverteu uma situação para a glória do nome de Jesus. Amém? Então vale a pena. Por mesmo que doa, nós temos o Espírito que nos ajuda. Igual você falou, né? Fala com ele que vai valer a pena no final. No final vale a pena. E o inimigo ele não quer perder ele, né? E ele traz mentiras, né? Ele lança mentiras na nossa mente. Aí vamos lá, o 5 fala, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para a coisa do Espírito. Então é aquilo, né? Nós que temos o Espírito, a gente acaba se inclinando para a coisa do Espírito, a gente busca mais o Senhor. Agora aquele que está na carne se afunda mais ainda no pecado. Né? Vai se afundando, como a palavra de Deus diz, um abismo puxa outro. Aí vai se afundando. E graças a Deus nós temos o Espírito Santo. E aqui ele fala que a inclinação da carne é a morte, né? E a inclinação do Espírito é vida e paz. Não só vida, como paz. Essa paz, quem é do mundo não tem. A paz que excede a todo entendimento. Não quer dizer ausência de tribulação, não. Paz. Paz é diferente. É aquela situação, tu está passando um perrengue danado, mas o teu coração está em paz. Amém? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade pode ser. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a palavra de Deus diz que a gente não pode agradar a dois senhores, né? Ou a gente agrada a um, ou desagrada a outro. Por isso que não dá para ser crente morno. A palavra de Deus diz que o Senhor vai vomitar. É aquele que está querendo agradar os dois. A gente tem que levantar a cabeça mesmo e falar, não, eu quero o Senhor, eu não aceito isso aí está errado, isso tem pecado, eu não quero. Eu quero o Senhor. E sacrificar, né, os nossos Isaques. Quantos Isaques a gente tem para sacrificar? Essa semana mesmo o Senhor me deu uma experiência, né, da subida do monte, que o laboratório para mim sempre foi uma questão assim que eu nunca abri mão. E eu fiz um ato profético com eles e nós colocamos Jesus como patrão deles. E eu estou indo para Belo Horizonte porque eu entendi que o Senhor vai cuidar de mim enquanto eu trabalho para o Senhor. É lógico que eu não vou ser negligente, deixar tudo para lá, levantei e pronto. Não, vou trabalhar sábado, vou trabalhar domingo, sozinha, para eu conseguir dar conta de tudo, para ficar tudo direitinho, tá? Então, carne, verdade, morto. E se o espírito daquele que morto ressuscitou, Jesus habita em vós. Aquele que vós estava morto, ressuscitou em Cristo e vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isso aqui eu acho que tem a ver com que Deus vai nos ressuscitar em Cristo, né? Porque não morremos no pecado, mas morremos em Cristo, né? Eu creio que é isso. Eu vou ler um pouquinho o que a Bíblia diz aqui. Mortificados as obras da carne, 8:13. Paulo salientou a necessidade da guerra contínua contra tudo que tenta limitar a obra de Deus em nossa vida. Porque o pecado sempre se esforça para reconquistar o seu controle sobre nós. Olha o que a gente estava falando. Ele sempre quer conquistar de novo o lugar. Esse conflito espiritual, embora seja dirigido contra Satanás e todas as hostes espirituais, antes de tudo, contra as paixões e desejos da carne, da natureza humana pecaminosa. Como crente, devemos sempre decidir o seguinte: não ceder aos desejos pecaminosos, e sim ao ditameis da natureza divina, a qual somos participantes. O fato de que o crente não pôr um fim às ações pecaminosas do corpo resulta em morte espiritual. É aquilo, né? É romper mesmo, romper com o pecado, porque senão é morte espiritual. Significa que um cristão pode passar da vida espiritual para a morte espiritual. Assim, a vida de Deus,
que recebemos ao nascer de novo, depois que a gente batiza, se reconcilia com o Senhor, né? Pode ser apagada na alma do crente que se recusa a mortificar a carne e pelo poder do Espírito os atos pecaminosos do corpo. Aqui, Paulo, e 8,14, esses são os filhos de Deus. Paulo mostra a base da certeza da salvação. Se estamos fielmente e mortificados às ações pecaminosas do corpo, estamos sendo guiados pelo Espírito. Todos são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Quer dizer, se a gente é guiado pelo Espírito, se a gente faz a vontade de Deus, nós somos filhos, né? Porque aquele que não tem Jesus não é considerado filho, é considerado criatura, né? Nós somos filho quando a gente aceita Jesus. Aí nós somos considerados filhos dele. Por que filhos? Porque a gente não vive mais na vontade da carne. Guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito habita no crente como filho de Deus, a fim de levá-lo a pensar, falar, agir em conformidade com a palavra. Ele orienta o crente principalmente por impulsos que são exortações interiores para o crente cumprir a vontade de Deus, mortificar a obra pecaminosa do corpo. Amém? Agora, o mesmo Espírito testifica. O Espírito Santo nos transmite confiança de que por Cristo e em Cristo agora somos filhos de Deus. Ele torna real a verdade de que Cristo nos amou. Ainda nós nos ama e vive por nós no céu, como nosso mediador. O Espírito também nos revela que o Pai nos ama como seus filhos, por adoção, não menos do que ele ama seu Filho unigênito. Olha que lindo, gente. O amor que Deus tem por nós é o mesmo que ele tem por Jesus. Olha que coisa tremenda. Finalmente, o Espírito cria em nós o amor e a confiança que nos capacita a lhe clamar, Abba Pai. Olha que lindo, gente. Com ele padecemos. Paulo nos faz lembrar que a vida vitoriosa no Espírito Santo não é nenhum caminho fácil. Jesus sofreu e nós seguimos sofrendo também. Esse sofrimento é considerado um sofrimento em conjunto com ele em letra maiúscula, e advém do nosso relacionamento com Deus como seus filhos, da nossa identificação como Cristo, nos testemunho dele, da nossa recusa de não conformar com esse mundo. A aflição deste mundo presente. Todos, sofrimento momentâneo, enfermidades, dor, calamidade, depressão, pobreza, maus tratos, tristeza, perseguição e todo tipo de aflição deve ser considerada insignificante ante a bênção, ao privilégio e à glória que serão concedidos ao crente fiel no dia vindouro. Olha que lindo, gente. Muito poderoso isso. Quer dizer, tem um versículo que fala que a nossa dor não se compara, né? O que está por vir. Sim. O que está por vir é muito poderoso, gente. Um dia eu tive a oportunidade de sentir um cheiro, aquele cheiro sobrenatural. Gente, o céu vai ser um lugar muito poderoso. Por isso que o inimigo, ele lança mesmo, ele tenta. Que ele sabe que é lindo, que ele já esteve lá. Ele já esteve lá e abriu mão dessa coisa maravilhosa. Toda a criação geme. Paulo fala de 3 gemidos diferentes da criação. O dos crentes, o do Espírito Santo e o da criação. A criação aqui ele bota entre parênteses, natureza animada e inanimada. Tornou-se sujeito ao sofrimento e a catástrofes físicas por causa do pecado humano. Deus, portanto, determinou que a própria natureza será redimida, recriada. Haverá novo céu, nova terra, uma restauração de todas as coisas segundo a vontade de Deus. Gente, que coisa linda. Novo céu e nova terra para a gente. Também gememos. Embora os crentes possuem espírito e a sua
e as suas bênçãos, eles também gemem no íntimo, ansiando por sua plena redenção. Gemem por duas razões. Os crentes, por viverem no mundo pecaminoso que entristece o seu espírito, continua experimentando imperfeição, dor e tristezas. Os gemidos dos crentes expressam a sua profunda tristeza sentida ante a circunstância. Amém? Eu vou abreviar aqui, ó. O que Dante conheceu. Neste versículo, conhecer de antemão é equivalente a amar de antemão, usando o sentido ter como objetivo de afetiva, optar por amar desde a eternidade. Predestinou. Para uma explanação da predestinação, ele pede para ver ler um estudo. Intercessão por nós. Sobre a intercessão de Cristo no céu, ele manda também um versículo de intercessão. E como ovelhas, vamos para o matadouro. A adversidade alistada pelo apóstolo nos versículos tem sido experimentada pelo povo de Deus através dos tempos. Nenhum crente deve estranhar o fato de experimentar adversidade, perseguição, fome, pobreza ou perigo. Aflições e calamidades não significam de certo que Deus não nos abandonou. Nosso sofrimento como crentes abre-nos o caminho pelo qual experimentaremos mais do amor e consolo de Deus. Paulo nos garante que venceremos em todas essas adversidades e que seremos mais do que vencedores por meio de Cristo. Amém? Oh, Deus. Nossa, eu amei esse Romanos 8, né? Já li e vou reler ele, que eu achei muito poderoso. Amém? Quer orar pela gente, Fabrícia, para estar finalizando? Quer? Ih, tá sem som. Quer deixar outra pessoa orar? Não, acho melhor. Não. Pode orar, minha amiga. Ora. Jesus, ele é bom. Pode orar. Senhor, muito obrigada por esse momento que tivemos em Tua presença, Senhor, pela Tua revelação maravilhosa, pela Tua graça sobre nossas vidas, Senhor, pela Tua palavra que vem, Senhor, ao nosso encontro, Senhor, e nos ajuda a vencer o pecado. Muito obrigada, Senhor, pela revelação que o Senhor nos deixou, pelo Teu Espírito que testifica em nós, Senhor, e nos ajuda a vencer a cada dia. Continua, Senhor, meu Deus, dando sabedoria, nos ajudando, para que a gente possa continuar vencendo, Senhor. Para quando chegarmos diante de Ti, Senhor, poder nos apresentar fiéis, como Senhor. Aleluia. Guarda-nos, Senhor, na Tua presença, ajuda-nos, Senhor, a cada dia, para continuarmos assim. Obrigada, Senhor, por esse momento, por todas as palavras, Senhor, que fiquem guardadas em nosso coração, Senhor. Aleluia. Possamos estar aqui todos os dias, Senhor, com a Tua graça sobre nós. Continua conosco, Senhor, no restante desse dia, nos guiando com sabedoria na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã a gente pode fazer, então, 6 da manhã, que amanhã o meu dia vai ser corrido. Tudo bem para vocês? Eu só, talvez, não vai ficar naquela, porque eu vou estar indo para o trabalho, eu pego o ônibus 6 horas. Aí fica caindo, voltando, caindo e voltando. Mas mesmo assim tu fica ligada na hora que der, tá? Então, gente, vai e volta. Foi muito bom. Muito bom estar com vocês, tá? Beijo. Jesus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, tá? A paz.